Se você está assistindo esse vídeo, talvez você ou alguém que você ama esteja passando por uma jornada que pouca gente entende, a jornada da infertilidade. E eu vou te contar uma coisa que eu aprendi depois de anos atendendo casais no consultório. O diagnóstico, muitas vezes, é a parte mais fácil. O que realmente pesa, o que realmente desgasta um casal, o que tira o sono, o que enfraquece a relação, é a culpa que vem junto. É a mulher que se pergunta: o que eu fiz de errado? É o homem que se cala porque ele não sabe o que dizer. É o casal que evita o assunto porque cada conversa vira briga ou choro. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre essa culpa invisível, de onde ela vem, como ela age no nosso corpo e na nossa mente. E, principalmente, como a gente pode tratar essa culpa, porque sim, ela tem tratamento. Meu nome é Jefferson Muraca e minha área de atuação é em reprodução humana. E aqui nesse canal eu vou falar sobre a infertilidade do casal, com o que a ciência oferece de melhor e o acolhimento que a fé me ensinou. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal e eu escolhi começar por aqui de propósito. Porque antes de falar de exames, antes de falar de FIV, antes de falar de tratamento, a gente precisa falar do que ninguém falou ainda com você: a culpa. Então vamos começar pelo começo. A culpa na infertilidade, ela não nasce do nada. Ela vem de 3 lugares muito específicos. E quando você entende isso, fica mais fácil de entender por que essa culpa não é sua. Ela foi colocada em você. Então, em primeiro lugar, a cobrança social. O casal chega no consultório carregando frases que ouviu na família, na igreja, entre amigos, e as frases são assim: e o bebê? Quando vem o segundo? Vocês já estão tentando há quanto tempo? Ah, vai deixar isso para depois. Na minha época, isso não existia. E cada pergunta dessas vem com um peso. Cada pergunta entra como um gatilho. E o pior, ninguém pergunta como vocês estão se sentindo. A nossa sociedade romantizou tanto a gravidez que quem não consegue engravidar rápido começa a se sentir incompleto, defeituoso, atrasado na vida. Em segundo lugar, e talvez o mais doloroso, é a cobrança religiosa, porque essa dói mais fundo. Essa cobrança mistura fé com merecimento. Quantas vezes eu já ouvi de pacientes: doutor, o pastor falou que é falta de fé. Doutor, a minha mãe disse que eu preciso orar mais. Doutor, na igreja falaram que se eu estivesse em paz com Deus, isso não estaria acontecendo. Gente, isso não é teologia. Isso é pressão disfarçada de piedade. A Bíblia está cheia de histórias de mulheres que enfrentaram a infertilidade. Sara, Ana, Isabel, Raquel. E em nenhum desses casos Deus disse: olha, você não orou o suficiente. O que temos na história da Sunamita, lá em 2 Reis capítulo 4, é que Deus usou instrumentos, no caso o profeta Eliseu. Hoje a medicina é um desses instrumentos. Em Provérbios 18:15 diz: o coração do entendido adquire conhecimento e o ouvido dos sábios busca a ciência. Buscar ajuda médica não é falta de fé, é sabedoria. Em terceiro lugar, tem a cobrança interna, e essa é a mais silenciosa e a mais devastadora. A mulher sente que o corpo falhou. Ela se culpa por cada escolha que fez e diz: eu deveria ter tentado antes, eu deveria ter cuidado mais da saúde. Meu corpo agora não serve mais para ser mãe. É o homem que sente que a masculinidade dele está em xeque. Ele não fala, porque o homem não aprendeu a falar sobre isso. Ele engole, trava e se distancia. E os dois se calam. Cada um carrega o peso sozinho, achando que está protegendo o outro. E o resultado? Um casal que deveria estar unido contra o problema acaba virando 2 estranhos dividindo o mesmo teto. Quando você junta esses 3 tipos de cobrança, você tem um casal desfeito antes mesmo de qualquer tratamento começar. Mas agora vamos ao que realmente importa. Quais são as causas de infertilidade? Porque quando o casal entende que a fertilidade tem causa, não é castigo, não é falta de fé, não é punição, metade dessa culpa já vai embora. E deixa eu dar os números reais para vocês. Dos casos de infertilidade conjugal, cerca de 30% tem fator exclusivamente masculino e 30% fator exclusivamente feminino. Em 20% tem fator combinado, ou seja, os dois ao mesmo tempo. E os outros 20% são de infertilidade sem causa aparente nos exames iniciais. E o que isso significa na prática? Primeiro, investigar os dois, o homem e a mulher, não é opcional, é o mínimo. Segundo, em mais da metade dos casos, o fator masculino está presente,
Por isso, homem, se você ainda acha que infertilidade é coisa de mulher, está na hora de atualizar essa informação. E as causas? No homem, a varicocele, que pode responder por até 40% dos casos de infertilidade masculina, obstruções, alterações hormonais, infecções passadas, como cachumba na idade adulta, cirurgias prévias, como hernia inguinal. Na mulher, tem a endometriose, que afeta 1 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva. Há também a síndrome metabólica poliendócrina, antiga SOP, a idade materna avançada, obstruções tubárias, alterações hormonais da tireoide ou prolactina. Tudo isso tem nome, tudo isso tem diagnóstico. E na imensa maioria dos casos, tem tratamento. O problema é que o casal chega no consultório convencido de que o problema é espiritual, ou que é castigo, ou que simplesmente não é para ser. E aí a gente precisa de mais tempo desfazendo a culpa do que explicando o tratamento. Então, como é que a gente trata essa culpa? Ao longo do tempo, eu percebi que existem 4 passos fundamentais. Primeiro passo, nomear a culpa. A culpa precisa ser nomeada para ser enfrentada. Quando eu pergunto para o casal o que vocês estão sentindo, o que cada um de vocês tem carregado em silêncio, muitas vezes é a primeira vez que alguém pergunta isso sobre esse assunto especificamente. E quando um fala, o outro descobre que não está sozinho na dor, que o outro também estava sofrendo em silêncio. E só esse gesto já alivia metade do peso. Segundo passo, informar. Gente, conhecimento liberta. Quando o casal entende que a infertilidade é uma condição de saúde e não uma sentença espiritual, não um castigo, não uma falha pessoal, a culpa perde força. E é por isso que eu invisto tanto em conteúdo educativo. Quanto mais você sabe, menos você se culpa. Qual é o terceiro passo? Acolher. E aqui eu vou ser bem honesto com você. Acolhimento de verdade não é falar frases prontas no Instagram. Não é vai dar certo, ou confia em Deus. Não é, relaxa porque acontece. Não é, tem tanta criança abandonada, por que você não adota? Acolhimento de verdade é sentar, ouvir e olhar nos olhos. É validar a dor sem tentar resolver tudo com pressa. É deixar o casal chorar, se precisar é dizer eu entendo, eu estou aqui com vocês. E o quarto passo é caminhar junto. O tratamento em reprodução humana não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona. E o casal não precisa e não deve passar por essa maratona sozinho. Ter um médico que entende tanto a técnica quanto a alma faz toda a diferença. Porque não adianta ter o melhor tratamento do mundo se o casal está emocionalmente destruído antes mesmo de começar. E se você chegou até aqui, deixa eu te fazer um convite sincero. Não carregue essa culpa sozinha ou sozinho. Marque uma consulta. Traga o seu cônjuge. Não precisa vir com a pressão de eu vou ter que fazer um tratamento amanhã. Vamos conversar primeiro. Eu quero entender o que vocês estão sentindo. Eu quero entender e saber qual é a história de vocês, o que vocês tentaram e o que dói. Porque o primeiro passo não é o tratamento, é o acolhimento. E se esse vídeo faz sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Pode ser que um casal que esteja sofrendo em silêncio, uma amiga que está se culpando sem motivo, ou um homem que nunca falou sobre isso. Compartilhar esse vídeo pode ser o primeiro passo para alguém buscar ajuda. E se inscreve no canal, porque daqui para frente tem muito mais conteúdo sobre infertilidade do casal. Com o que eu aprendi na ciência, com o que a fé me ensinou sobre acolhimento. E um grande abraço e que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.